Se uma pessoa sofreu uma lesão neurológica numa área muito específica do lado esquerdo do cérebro, ela pode começar a gaguejar, mas tipo gaguejar com as próprias mãos. Soa quase absurdo num primeiro momento, né? Totalmente absurdo, porque a linguagem no nosso imaginário coletivo está intimamente, inseparavelmente amarrada ao som. Uhum. A gente tenta visualizar a comunicação e o que vem à mente é logo aquela onda de áudio clássica subindo e descendo num visor ou aquele diagrama médico da vibração das cordas vocais. Pois é. A suposição de que o som é o único veículo viável para transportar pensamentos complexos de uma mente para outra é incrivelmente enraizada na gente. Muito. Nós condicionamos a nossa compreensão científica da linguagem a estímulos acústicos durante séculos. Desconstruir as línguas de sinais. Exatamente, nós fomos a fundo numa pilha bem considerável de artigos, estudos neurológicos recentes e análises para provar algo fascinante. E essas línguas visuais quebram todas as nossas suposições mais básicas sobre a comunicação humana. E mais do que isso, elas literalmente reconfiguram a anatomia do cérebro. O que é incrível. O objetivo central aqui é acelerar o aprendizado de quem nos escuta. Provar o que acontece na nossa mente quando a onda sonora é completamente retirada da equação. A premissa central que a gente estabeleceu ao analisar essas fontes é revolucionária para a neurociência clássica. Sem dúvida. Estudar as línguas de sinais nos mostra que a linguagem humana não está atrelada ao som. O que nós chamamos de linguagem é, na verdade, uma estrutura cognitiva profunda e universal. Uma estrutura do cérebro mesmo, né? Isso. Um mecanismo inerente do cérebro humano que está pronto para se expressar através do canal biológico que estiver mais disponível no momento. Mas antes de podermos entender como o cérebro processa tudo isso, a gente precisa começar derrubando um mito monumental. O maior mito de todos. A velha história da mímica. É impressionante como existe essa ideia de que a língua de sinais é só uma mímica glorificada. Uhum. Ou, num cenário até menos ingênuo, a suposição de que é só uma versão manual do idioma falado no país. Como se existisse um inglês feito com as mãos ou um português traduzindo ali palavra por palavra. Olha, a linguística moderna é super categórica ao desmantelar essa ideia. As línguas de sinais são línguas naturais e completas. Elas têm gramática própria, léxico vasto. E elas não são universais. Exatamente, não são universais. Elas não dependem em absolutamente nada das línguas faladas ao redor delas. O que nos leva a um detalhe crucial das nossas fontes. A língua de sinais americana, a ASL, e a língua de sinais britânica, a BSL, são mutuamente ininteligíveis. Pois é, e ambos os países falam inglês. É bizarro pensar nisso. Um surdo de Nova York e um de Londres não conseguiriam sentar e conversar fluentemente usando suas línguas nativas. E fica ainda mais surpreendente. Muito mais. Em termos de sintaxe, a ASL se aproxima muito mais do japonês falado do que do próprio inglês. É que o inglês, como língua falada, ele depende de uma ordem rígida, sabe? Sujeito, verbo e objeto. A frase tem que seguir essa linha. Isso. Já o japonês e a ASL usam muito a estrutura de tópico e comentário. Na prática, você estabelece o contexto central da frase primeiro, que é o tópico, e depois adiciona a ação, que é o comentário. Ok, vamos desempacotar isso. Presumir que todas as línguas de sinais são iguais pelo mundo afora só porque são visuais é tão absurdo quanto presumir que todos que usam a voz para falar falam o mesmo idioma, certo? É uma ótima analogia. Mas, olha, me surgiu uma dúvida. Não há um nível de mímica aí no meio? Digo, muitos sinais não imitam o formato das coisas no mundo real. Se eu quero falar sobre uma mesa e eu desenho uma superfície reta com as mãos, isso é bem literal. Então, a gente precisa entender a diferença entre sinais icônicos e sinais arbitrários. Tá. É inegável que a modalidade visual permite mais iconicidade. Um sinal visual pode, sim, imitar a superfície de uma mesa, enquanto a palavra falada mesa não tem nada a ver com o objeto em si. Claro, o som não tem formato de mesa. Exato. Mas as regras gramaticais limitam fortemente essa imitação. A pantomima crua não sobrevive muito tempo quando você precisa de uma comunicação rápida. Ah, então o conceito se torna padronizado. Isso mesmo. Com o tempo e uso constante, até os sinais mais visuais perdem essa característica de teatro e viram regras gramaticais estritas.
de formato e movimento de mão. E se não é apenas mímica, como você constrói uma palavra sem usar nenhum som? É aí que entra a arquitetura invisível da língua. Sim, como funciona essa arquitetura visual no espaço vazio? A linguística introduz o conceito de dualidade de padronização. Basicamente, as línguas de sinais são formadas por unidades menores que sozinhas não têm significado nenhum. Igual as letras nas línguas faladas. A letra P sozinha não é nada, mas P-A-T-O forma pato. Perfeito. Essas unidades, nas línguas de sinais, que antigamente eram chamadas de queremas, são combinadas para criar significado, e elas são divididas em 5 parâmetros estritos. São 5 tijolinhos, então. A gente tem o formato da mão, a orientação, o ponto de articulação, que é a localização ali no corpo, o movimento e a expressão não manual. O rosto entra como um parâmetro fundamental. E aqui é onde fica realmente interessante. Um detalhe vital das fontes. Expressões faciais nas línguas de sinais não são sobre emoção. Elas são gramática pura. Totalmente. Para a maioria das pessoas que dependem do som, a expressão facial serve só para ler o estado emocional, se a pessoa está feliz ou irritada. Mas na sintaxe da língua de sinais, sobrancelhas levantadas e cabeça inclinada para frente formam, por exemplo, a pontuação que indica uma pergunta de sim ou não, tanto na ESL quanto na BSL. Nossa, é literalmente o equivalente da nossa inflexão vocal. Se eu digo, você vai, num tom plano, é uma afirmação. Se eu subo o tom, você vai, vira uma pergunta. O rosto, na língua de sinais, faz o papel do tom de voz e da pontuação escrita. O que é fascinante aqui é a precisão micromuscular que esse sistema exige. Como assim? Olha o sinal americano para a palavra ainda não. Para acertar, a língua precisa tocar o lábio inferior e a cabeça tem que dar um leve giro. A língua no lábio? Sério? Sim, é uma regra do parâmetro não manual. E se você errar apenas esse parâmetro, digamos que você mantém as mãos idênticas, no mesmo lugar, mesmo movimento, mas deixa o rosto neutro, a palavra muda completamente. Caramba! E passa a significar o quê? Passa a significar tarde. Uau! Um pequeno detalhe labial e o sentido muda todo. Mas conhecendo essa estrutura tão rígida e visual, onde o cérebro processa tudo isso? Essa é a grande reviravolta biológica. É, porque o palpite intuitivo seria o córtex visual, né? A informação está entrando pelos olhos. Faz sentido pensar assim, mas a biologia revela algo muito diferente. Nós temos as áreas de Broca e Wernicke no hemisfério esquerdo do cérebro. Que são classicamente conhecidas como os quartéis generais da produção e compreensão da fala. Certo. A fala auditiva. Isso. A medicina sempre associou essas áreas com o som. Mas os estudos mostram que a língua de sinais é processada exatamente nessas mesmas áreas. E tem os casos clínicos provando isso. Eu vi nas fontes que pacientes surdos com lesões nesse hemisfério esquerdo desenvolvem afasia. Exato. E o sintoma é incrível. Eles sofrem lapsos de mão. Lapsos de mão? Os neurologistas chamam de parafasias. O paciente sabe o sinal que quer fazer, mas a mão faz o formato errado, ou o movimento sai torto. Da mesma forma que uma pessoa ouvinte pode trocar o som de uma sílaba acidentalmente. Mas, peraí, me tira uma dúvida lógica. Se uma pessoa surda desde o nascimento nunca ouviu um som na vida, como é possível que a parte da fala do cérebro seja responsável por realizar o trabalho? Essa área não devia estar desativada. Se conectarmos isso com um panorama maior, a gente entende a incrível revelação neurológica por trás disso. Qual seria? O hemisfério esquerdo não é especializado em fala acústica. Ele não liga para o som em si. Ele é, na verdade, o grande processador universal de linguagens e padrões do cérebro. Ah, então ele processa regras. Exatamente. Independentemente de a informação entrar pelos ouvidos, em formato de onda, ou pelos olhos, em formato de movimento estruturado. Se tem gramática, o hemisfério esquerdo assume a operação. Fantástico! O hemisfério esquerdo cuida da gramática de fato. Mas a natureza espacial da língua de sinais exige algo extra, né? Tem uma tridimensionalidade ali que as línguas faladas não exigem, e isso acaba reconfigurando a anatomia do cérebro. Sim, e aí entra o hemisfério direito. Nas línguas faladas, a gente descreve o espaço com palavras, tipo o lápis está em cima do livro. Na língua de sinais, o espaço ao redor do corpo é usado ativamente para construir essa relação.
Você sinaliza o livro e põe o sinal do lápis no ar fisicamente acima dele. Ou seja, a topografia é a linguagem. E para processar essa localização no espaço 3D, o cérebro recruta pesadamente o hemisfério direito, certo? Isso gera uma plasticidade cerebral impressionante. Indivíduos surdos têm proporções diferentes de substância cinzenta e branca no córtex auditivo. E também tem um volume maior numa área chamada fissura calcarina, que fica no córtex visual primário. O cérebro faz um upgrade ali. E a prova prática disso está naquele estudo super famoso de 1992. Aquele dos testes visuais. Esse mesmo. Eles testaram a inversão de imagens espelhadas e tarefas visuais complexas. E o resultado empírico foi que os usuários de língua de sinais têm tempos de reação visual muito mais rápidos. Uma vantagem visual enorme. Mas essas atualizações de hardware no cérebro acontecem apenas em quem é surdo? Ou tipo, ouvintes que aprendem a língua de sinais também ganham esses benefícios visuais e espaciais? Essa é a melhor parte do estudo de 92. Eles testaram pessoas ouvintes nascidas de pais surdos. Os chamados codas, que aprendem a língua de sinais como língua materna desde o berço, mas têm audição perfeita. Exato. E esses ouvintes tiveram tempos de reação em imagens mentais complexas, quase idênticos aos dos surdos nativos. Caramba! O que prova que não é a falta de audição que acelera o cérebro visual. É a própria língua que remodela o cérebro e aprimora as habilidades espaciais. Perfeitamente. A linguagem em si atua como um motor primário dessa hiperotimização do cérebro. Então, o que tudo isso significa no mundo real? Essa reconfiguração não é só uma curiosidade fascinante de laboratório. Ela tem aplicações práticas e transformadoras para pessoas que podem ouvir, mas não conseguem falar. Com certeza. O uso das línguas de sinais é uma via de comunicação incrível para pacientes com distúrbios graves da fala. Como o caso de apraxia, por exemplo, onde a pessoa perde a capacidade de planejar o movimento da boca para falar. Ou a disartria, que causa fraqueza muscular, a afasia traumática e a disfonia. Nesses casos, o paciente tem a audição e a cognição perfeitas, mas a via de saída vocal está rompida. E ao usar o sistema visual motor das mãos, os pacientes conseguem desviar desse sistema vocal danificado. A língua de sinais serve como uma ponte de comunicação vital, uma verdadeira tecnologia social. E isso salva o indivíduo do isolamento quando os músculos vocais falham. É emocionante pensar no impacto clínico disso. E sabe, isso levanta uma questão importante sobre a nossa própria biologia evolutiva. Sério? Qual? Considerando como o cérebro se adapta tão facilmente aos sinais visuais e aloca isso nas áreas mais primordiais de linguagem, a gente chega na chamada teoria gestual. A teoria de que a linguagem humana começou com gestos antes mesmo de evoluirmos para a fala vocal? Isso. Muitos pesquisadores defendem que nossos ancestrais começaram a falar usando as mãos muito antes de usarem a garganta. Faz todo sentido. A gente sabe que bebês desenvolvem o controle motor fino das mãos bem antes de conseguirem coordenar as cordas vocais e a faringe para pronunciar palavras. Exato. A fala complexa teria vindo bem depois da evolução, só pegando carona num circuito neural que já estava pronto para as mãos. Nossa, é muito provável que a gente fosse fluente com os dedos antes de dominar as vogais. Chegar ao final de todo esse material dá uma perspectiva totalmente nova para a gente. Uma mudança de paradigma mesmo. Para quem está acompanhando essa imersão, acho que o principal ganho de hoje é a compreensão de que a linguagem é uma capacidade cognitiva inerente, não só um reflexo auditivo. Com certeza. E que se expor a uma língua de sinais não é só aprender um vocabulário novo para fazer mímica no improviso, mas sim uma forma maravilhosa de treinar o cérebro em novas capacidades cognitivas e espaciais. E eu gostaria de deixar uma reflexão final para quem está escutando ponderar hoje. Manda bala. Se os nossos cérebros estão tão perfeitamente preparados para processar gramáticas complexas através do movimento no espaço, e se a linguagem humana pode muito bem ter começado nas nossas mãos, será que estamos limitando o nosso próprio potencial cognitivo e expressivo ao dependermos quase que exclusivamente de palavras faladas no nosso dia a dia? O equipamento original do cérebro tá aí só esperando para ser usado por inteiro,
Muito profunda essa reflexão. Agradecemos muito a todo mundo por ter embarcado com a gente em mais essa imersão. Continuem sempre prestando atenção nas comunicações invisíveis ao redor. Até a próxima!